Sermão do Monte, capítulo 24, parte 4. O ensino de Cristo sobre o divórcio. Não estava em vista a ideia que Deus advogava o divórcio, ou que ele estivesse ordenando que um homem se divorciasse de sua mulher. Antes, Deus procurava lançar alguma ordem em uma situação que se tornara caótica, regularizando aquilo que se tornara inteiramente irregular. Precisamos manter no primeiro plano de nossas ideias essa questão de objetivo e da intenção primários de Deus, no que concerne a toda essa questão do casamento. Marido e mulher feitos uma só carne, a indissolubilidade do matrimônio e a vida em comum sobre essas bases. Esse primeiro princípio leva-nos ao segundo, o qual diz que Deus nunca, em parte alguma, ordenou que alguém se divorciasse. Os fariseus e os escribas sugeriam que assim acontecera. Contudo, no caso da lei de Moisés, sem dúvida, a legislação mosaica determinava que um homem desse carta de divórcio à sua esposa, caso se divorciasse dela. Mas isso não equivale a um mandamento que ordene o divórcio. A ideia ensinada na palavra de Deus não é somente o conceito da indissolubilidade do matrimônio, mas também é o conceito que envolve a lei do amor e do perdão. Precisamos desvencilhar-nos daquela abordagem legalista que leva um homem a dizer: minha esposa estragou a minha vida e por esse motivo devo divorciar-me dela. Na qualidade de pecadores indignos e sem qualquer merecimento, fomos todos perdoados pela graça de Deus. E isso deve fazer parte do quadro controlando nossa perspectiva acerca de tudo quanto nos acontece no que toca a outras pessoas, mormente em relação ao casamento. O princípio seguinte reveste-se da mais capital importância. Só existe uma razão legítima para o divórcio, aquilo que é aqui chamado de relações sexuais ilícitas. Ora, nem preciso enfatizar toda a urgente relevância de todo esse ensinamento. Vivemos em uma época em que as condições se têm tornado caóticas quanto a essa questão do divórcio. E ainda há outras propostas da parte dos legisladores, que tendem por facilitar ainda mais o divórcio. Propostas essas que só servirão para agravar ainda mais o problema. Eis o ensino do nosso Senhor no tocante ao tema. Segundo ele, só existe um motivo para o divórcio. Sim, há um motivo, mas somente um, e esse motivo é a infidelidade conjugal, por parte de qualquer dos cônjuges. Esse termo, relações sexuais ilícitas, é inclusivo e realmente significa infidelidade da parte de um dos cônjuges. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, como está em Mateus capítulo 5, versículo 32. Cumpre-nos perceber quão importante é esse princípio. Ele revestiu-se de particular importância nos dias da igreja primitiva. Se você ler 1 Coríntios 7, descobrirá que essa questão é novamente ventilada. Naqueles tempos, foi mister enfrentar o problema dessa maneira, o que envolveu um grande número de crentes. Imaginemos um casal. Subitamente o marido se converte, mas não a mulher. Temos aí um homem que se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, mas cuja esposa continua no paganismo. Aqueles primeiros crentes era rigidamente ensinada a doutrina que o crente devia separar-se do mundo e do pecado. Portanto,
imediatamente eles chegavam à conclusão que os forçava a dizer: é-me impossível continuar vivendo na companhia de uma mulher que continua pagã. Por certo, se eu tiver de viver a vida cristã, terei de divorciar-me dela, porque ela não é crente. E muitas mulheres que se tinham convertido, mas não seus maridos, diriam a mesma coisa. Não obstante, Paulo ensinava aqueles crentes que um marido, sob essas condições, não deveria abandonar sua esposa, por ter se ele convertido, mas ela não. Como você está percebendo, nem mesmo isso servia de causa suficiente para o divórcio. Meditemos sobre todo esse moderno debate acerca da incompatibilidade de gênios. Poder-se-ia imaginar pessoas mais incompatíveis do que um crente e um incrédulo? Ora, de conformidade com as noções modernas, se jamais houve motivo para o divórcio, certamente esse seria o motivo principal. No entanto, o claro ensino das Escrituras é que nem mesmo isso serve de base para o divórcio. Diz o apóstolo Paulo: não abandone seu cônjuge incrédulo. A esposa que se convertera, mas cujo esposo continuava na incredulidade, santificaria o seu esposo. Não precisaria temer acerca dos seus filhos, pois se qualquer dos cônjuges fosse crente, a família inteira ficaria sob a proteção divina. Desfrutaria do privilégio da nutrição cristã dentro da vida ativa da igreja. Ora, esse é um argumento deveras importante e vital. Essa foi uma das maneiras de imprimir nos crentes esse grandioso princípio estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Coisa alguma serve de motivo para o divórcio, exceto a infidelidade conjugal. Sem importar quão difícil se tenha tornado a situação entre marido e mulher, sem importar quais sejam as tensões e demandas, sem importar o quanto se possa dizer acerca da incompatibilidade de gênios, coisa alguma pode dissolver esse liame indissolúvel, salvo essa única causa que é a infidelidade conjugal. Eu enfatizo novamente que esse é o único motivo. Nosso Senhor mesmo afirmou ser essa a causa legítima para o divórcio. Jesus ajuntou que Moisés fizera determinadas concessões por causa da dureza do vosso coração. No entanto, isso era agora proposto como um princípio básico e não mais como uma concessão à desobediência humana. Jesus mesmo asseverou que a infidelidade conjugal é motivo suficiente para o divórcio, e a razão para tanto é absolutamente óbvia. Uma vez mais, está em pauta aquela ideia bíblica que o marido e mulher são uma só carne, pois o cônjuge se fez culpado de infidelidade. Rompeu esse laço ao unir-se sexualmente a uma terceira pessoa. O elo se quebrou. Não existe mais uma só carne, e por esse motivo, o divórcio é perfeitamente legítimo. Quero enfatizar, uma vez mais, que não encontramos aqui um mandamento. Todavia, temos aqui a única causa legítima para o divórcio, e o homem que se vir na situação aqui retratada tem o direito de divorciar-se de sua mulher e a mulher tem o direito de divorciar-se de seu marido. O passo seguinte deixa tudo isso ainda mais claro. Nosso Senhor esclareceu que se alguém divorciar-se de sua mulher por qualquer outro motivo que não seja infidelidade conjugal, arrisca-se a torná-la adúltera. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, como está em Mateus, capítulo 5, versículo 32.